Olá, meus amigos admiradores da medicina alternativa, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um outro método de avaliação conhecido como biorressonância magnética quântica. Você já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Pois é. É um método que já existe há mais ou menos 40 anos. Foi desenvolvido por cientistas russos e alemães e está associado às bases da acupuntura. Exatamente. Então, a acupuntura, ela trabalha alguns pontos magnéticos em nosso corpo, em nosso organismo. E entre eles, nós temos a palma da nossa mão, né, ou das nossas mãos, que são capazes de transmitir informações a respeito do nosso corpo. E exatamente por isso é que a biorressonância magnética, ela traz informações relacionadas à saúde do corpo através de um método muito simples, também um método não invasivo, um método indolor e que em mais ou menos 60 segundos é capaz de trazer uma variedade de informações a respeito de como está o seu organismo. É claro que existe divergências de pensamento e isso é muito normal, né? Então, existem países que já utilizam a biorressonância há muito tempo. Por exemplo, Cuba, né, em que a maioria dos médicos utilizam-se desse equipamento, países aí relacionados à região da Ásia, países europeus, né? E aqui no Brasil é um equipamento que não é de uso médico, é de uso mais dos profissionais terapeutas, né, onde praticamente quase todos, né, ultimamente vem utilizando-se desse material, né, desse equipamento, que é um equipamento que traz muitas informações importantes sobre o paciente. Vale lembrar que nenhum aparelho, tanto de iridologia que eu mostrei em vídeos anteriores, né, ou a avaliação iridológica, quanto a biorressonância magnética, ela pode funcionar como diagnóstico. Em que sentido? Bom, se eu avalio alguma área do organismo e percebo que aquela área ela está muito grave, existe alguma alteração muito séria, então, como um profissional ético, nós precisamos recomendar que essa pessoa busque mais informações para, de fato, ter certeza de que ali existe realmente um problema. E aí ela vai procurar o seu médico, vai fazer alguns exames específicos para comprovar. E isso é muito bom para que possa nos fornecer uma clareza de onde nós estamos entrando, né? Em que campo nós estamos entrando. E a medicina alternativa, e eu quero aqui alguns vídeos trazer para vocês as bases legais, ela sim, ela tem o seu espaço dentro da área da saúde no Brasil, né? Então, o trabalho do terapeuta naturista é um trabalho de responsabilidade, porém o terapeuta, o profissional, precisa seguir as regras, né? O código de ética do terapeuta. E aí, falando a respeito da biorressonância, ela tem uma base científica, né? O método dessa análise, a forma de avaliar, consiste em analisar as vibrações de cada tecido, órgão ou elemento químico no corpo humano e compará-la com as frequências de vibração de um corpo saudável. Então, com base nesses dados, o aparelho elabora um amplo e abrangente check-up de saúde. Eu tinha dito agora há pouco que não é um equipamento da área médica, mas alguns especialistas, eles também utilizam-se da biorressonância. Fisioterapeutas, enfermeiros e outros profissionais, eles também têm feito utilização deste equipamento, que é muito simples, traz um resultado muito bacana e em pouco tempo. Tem um alto desempenho, né? A previsão sem sintomas.
Então, com apenas 10 células, o bioanalisador já pode identificar alterações patológicas antes que haja sintomas. Mais uma vez, a medicina alternativa, ela tem como foco principal trabalhar a prevenção das doenças. Então, tanto a iridologia, como nós falamos em vídeos anteriores, ela trabalha, né, principalmente essa questão da prevenção, como a biorressonância é um outro método de avaliação que pode identificar alterações no organismo, mesmo antes que se manifeste sintomas. E aí fica muito mais fácil você tratar, porque como eu já disse antes, sai muito mais barato, né, tratar de forma preventiva do que de forma curativa. É um método muito simples, muito eficaz. Para o paciente, ele basta segurar o sensor. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem qual é o tipo de aparelho. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Isso. E este aqui é o equipamento, tá? Então, existem outros modelos. Esse aqui é um dos primeiros modelos que saíram. Eu já tenho ele há mais ou menos 8 anos. E existem outros que são mais modernos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente do modelo do aparelho, o aplicativo, o programa, o software é o mesmo, então não interfere na forma de interpretação, tá, do diagnóstico. Esse aparelho aqui, ele tem um sensor. Esse sensor, ele está conectado ao aparelho. E aqui nós temos um outro cabo que está conectado ao computador. Então, este sensor, o paciente, ele vai segurá-lo desta forma. É importante que ele não tenha nenhum objeto metálico, né, na sua mão, um anel, pulseira, e também deve estar longe de outras radiações, como por exemplo o celular. E ele vai segurar desta forma, mais ou menos por 60 segundos. E neste período o aparelho vai estar fazendo uma avaliação. Eu vou ligar aqui para vocês terem uma ideia de como é simples. Ele tem um apitozinho, eu vou baixar o volume aqui para não incomodar muito. Então a gente vai usar aqui um exemplo, tá? Faz-se uma ficha, né? É importante, então todos os clientes que fazem essa avaliação, ele tem uma ficha. E por que isso é importante? Porque a ficha, quando ele voltar novamente, a gente compara os resultados, ou seja, a primeira avaliação que ele fez, apareceu um problema X, né? Um problema de gastrite, ele está em tratamento. Aí depois de 30 dias ele faz novamente uma outra avaliação. Então a gente vai ver, né, como que está o andamento, se o problema regrediu ou não. Então aqui a gente vai para a parte do teste e percebe que já acendeu aqui o sensor, né? Eu vou segurá-lo com essa mão e, aliás, eu vou segurar com essa outra porque fica mais fácil de eu ligar aqui o aparelho. E aqui eu vou em começar, iniciar teste. Quando eu começo o teste, detalhe, eu estou conversando aqui com vocês, mas em uma avaliação o paciente ele não pode falar, tá? Ele tem que ficar respirando normal, mas ele não pode em momento algum falar, tá bom? Mas eu preciso falar aqui com vocês. Então percebe que enquanto o aparelho está fazendo o teste, temos aqui a área que ele está analisando, tá? Então ele vai fazendo o teste, vai analisando aqui, ó, a região do fígado, aí daqui a pouco ele muda para outra área do corpo, como aqui a região do pâncreas, a área do intestino, e assim ele vai avaliando o corpo como um todo. Quando termina o teste, eu vou cancelar aqui para a gente ganhar tempo. Então, quando termina o teste, a gente vai aqui em arquivo, deixa eu sair, e aqui nós temos, por exemplo, vamos supor que foi feita uma avaliação, eu obtenho o relatório. Então esse relatório ele processa
eu tenho a opção de obter o relatório, tenho a opção inclusive aqui de fazer o comparativo dos relatórios. Tipo, já foi feito 2 ou 3 relatórios, agora eu faço o comparativo. E aqui no relatório, como vocês podem observar, tem todas as áreas que o aparelho avaliou. Então, ó, área cardiovascular, circulação da região cardíaca e cerebral, função gastrointestinal, função do intestino grosso, função do fígado, vesícula, pâncreas, rins, pulmões, sistema nervoso, a estrutura óssea e assim sucessivamente. No caso aqui, o exemplo que eu peguei foi um exemplo masculino, então tem a saúde da próstata, a função sexual masculina, a qualidade dos espermatozoides e sêmen, e aí no final tem o resumo, onde vai nos mostrar os desequilíbrios em atenção secundária e os desequilíbrios em atenção primária, ou seja, aquilo que é que está mais grave e aquilo que está menos grave. Então percebem que é um exame rápido, ele vai durar em torno aí de 60 segundos, né? No máximo 60 segundos. Opa, coloquei meu dedão aqui. E essa avaliação, ela vai nos permitir ter uma ideia de como está a saúde do nosso cliente. Por que essas avaliações são importantes? Porque nós, como terapeutas naturistas, nós temos como objetivo o equilíbrio da saúde do nosso cliente. É óbvio que todo profissional de saúde, ele quer que o seu cliente recupere a sua saúde, que ele viva bem, com qualidade de vida. Porém, muitas vezes, as informações que nós recebemos do nosso cliente, a anamnese, ela não é suficiente, né? Ela não é suficiente para nos trazer informações que nos possibilitem prescrever um programa de tratamento. Então, essas avaliações, a biorressonância, a iridologia, ela vai nos trazer uma ideia de como que está a saúde do corpo. Apareceu alguma coisa muito séria nessa avaliação, a gente recomenda que o cliente faça um exame específico para comprovar se de fato existe mesmo aquele problema. Em existindo aquele problema, então a gente já vai dar uma atenção prioritária para aquela área ali e vamos começar a trabalhar o equilíbrio do corpo através dos meios naturais. Então este foi um vídeo onde eu queria mostrar para vocês mais uma avaliação. No próximo vídeo a gente ainda vai continuar falando sobre avaliações, porém agora a gente vai falar sobre a auriculoacupuntura, que não só se trata de um método de avaliação, como também se trata de um método de tratamento. Isso é muito importante. Então, quero desejar aí a todos vocês um excelente dia, fiquem todos na paz de Deus, tá bom? Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco, a gente vai ter o maior prazer em esclarecer e dizer para vocês que cuidem da saúde de vocês. É muito importante, vale muito a pena prevenir.